O desejo do Senhor é que nós venhamos avançar nele, conhecendo cada dia mais, para segui-lo mais de perto. Bom, nós só podemos ter uma visão adequada de um cristianismo verdadeiro e autêntico, tendo a visão do Cristo crucificado. Sem isso, nós não vamos muito adiante. Então nós vamos hoje analisar Cristo crucificado. Com a ajuda do Senhor, nós vamos, pelo seu Espírito, e todas as vezes que nós estamos aqui com a Bíblia aberta, com temor e tremor, é claro que o desejo do nosso coração era manifestar nesta manhã estudos que poderiam então, de certa forma, segundo o nosso entendimento, pensar que talvez ele nos edificaria de uma outra forma, mas o Espírito Santo tem nos conduzido a trazer para esses dias do fim Cristo e a cruz. Esse é o legado que ele então de fato deixou para a igreja. Então o Espírito tem tempo para analisar conosco muitos assuntos edificantes, assuntos que realmente poderão nos ajudar nessa caminhada cotidiana. Mas, irmãos, tem um detalhe que é fundamental: nós não podemos nos esquecer, em primeiro lugar, daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez. Sem essa realidade espiritual, como eu já disse aqui anteriormente, não vamos a lugar algum, não vamos avançar no Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 29 e 30. Vamos fazer diferente, a partir do verso 27 até o 30, vamos pegar um contexto aqui mais amplo. Aqui fala da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este foi um marco na vida do Senhor, porque aquele que verdadeiramente veio fazer a vontade do Pai, e aqui ele estaria fazendo uma segunda coisa, sua obra. Mas, irmãos, e que o apóstolo Paulo também coloca que nesse momento ele iria enfrentar uma noite, a noite do Senhor referida lá em Êxodo, que ele teve que enfrentar sozinho. Imagina, irmãos, você e eu, nós nunca, todos estamos aqui, nós nunca morremos ainda fisicamente, claro, mas óbvio, mas queridos, o Senhor que é luz, que nele não há treva nenhuma, nesse momento, nesse tempo da cruz, ele iria ter uma noite, a noite do Senhor. Que coisa terrível que foi para ele. Que coisa terrível para ele também enfrentar uma coisa chamada alienação de Deus. Alienação é problema nosso. A palavra fala que todos se alienaram. Todos nós desviamos da centralidade do Pai, perdemos a comunhão desde o jardim do Éden. Mas o Senhor Jesus, eternamente, ele era um com o Pai, nunca ele experimentou alienação, separação de Deus. Mas aqui na cruz, irmãos, ele iria experimentar isso, ser separado de Deus. Isso doeu muito para o Senhor, porque aquele que era um com o Pai, estava no seio do Pai, agora no momento da sua crucificação, no momento em que os nossos pecados seriam colocados sobre ele, a comunhão com o Pai iria se romper. É isso que ele disse para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo para o Pai: Pai, se tiver outra forma de eu morrer na cruz, sem ser separado de Ti, eu quero isso para a minha vida. Então houve-se silêncio no céu. Claro que então ele entendeu que era a vontade do Pai, que ele veio para aquele momento, que o Pai não tinha condições de ter uma relação nenhuma com o pecado. Zacarias vai dizer que Deus ele é tão puro de olhos, que ele não pode contemplar o mal. Imagina o seu filho que ele entregou por nós para morrer numa cruz e levar sobre si o nosso pecado. Irmãos, muitas vezes nós pensamos muito sobre o nosso sofrimento, mas o Senhor Jesus, ele ali na cruz, ele
bebeu a nossa morte eterna. Ele destruiu a morte que estava em nós, como é referido lá em Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso é que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, mas Jesus, ele bebeu ali na cruz. Hebreus 2,9 fala que pela graça de Deus, ele experimentou e provou a morte por todo homem. Ali na cruz, irmão, a tua morte eterna, que estava em você e em mim, Jesus, ele sugou, tirou de você, ele bebeu aquela morte. Entende, irmãos? Então isso foi para o Senhor terrível, mas ele veio com esse propósito. Ele não apenas destruiu a morte, mas ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Que coisa mais linda que poderia ter acontecido comigo e com você, que nós não éramos merecedores. E um passo mais além ainda, irmãos, ele fez com que eu e você conhecêssemos tudo que ele é e fez, e mais outra coisa que é mais importante ainda, mediante a graça só não nos habilita a sermos salvos por ela, mas a graça nos habilita a crermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a estar unido com ele, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Um dia, breve tempo, nós vamos estar diante do Senhor, e eu creio que você vai lembrar disso que nós dissemos aqui hoje, que, irmãos, teremos uma eternidade para agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez por cada um de nós. Ele é maravilhoso demais. Lembrando de um detalhe importante, nós vamos ler aqui a leitura de Marcos 15. Nas eras passadas, nos séculos passados, Satanás, ele vem trabalhando no meio do povo de Deus para tentar de alguma forma anular a centralidade de Cristo e a cruz na igreja, que é eu e você. Ele fará de tudo, irmãos. Ele trabalhará com todos os seus anjos, fazendo, induzindo, levando, nos tentando conduzir, tirar da centralidade de Cristo. Ele vai trazer para mim e para a tua vida tantos atrativos, irmãos. Ele vai trazer para mim e para a tua vida tantos embaraços, para que a gente esqueça daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. Cristo crucificado. Então Satanás, mesmo Jesus, estando ali na cruz, o que Ele fez? Ele é astuto demais. Ele usou aqueles que estavam ali ao pé da cruz, incitando o Senhor Jesus Cristo a descer da cruz. Imagina se ele descesse da cruz. Imagina se de fato, como ele disse, eu posso rogar ao Pai. Ele envia legiões de anjos para me tirar desse local aqui. Ele poderia, irmãos, ali no batismo de João, lembra que quando ele foi batizado, quando ele emergiu das águas, qual foi a voz vinda do céu? Este é o meu filho amado, nele eu me comprazo. Então Jesus era o Filho de Deus. Filho de Deus não precisa de passar pela cruz. Ele é filho, ele poderia voltar para a glória. Mas, queridos irmãos, ele não quis voltar para a glória. Ele quis fazer a obra do Pai. Ele quis alcançar você e a mim. Ali também no Monte da Transfiguração, da mesma forma, a mesma voz foi ouvida, que quando aquela nuvem, aquela Shekinah de glória se dissipou, Moisés e Elias já não estavam mais ali, e que o Pai disse para aqueles que estavam ali, Pedro, Tiago e João, este é meu filho, a ele ouvi. E não tinha mais Moisés, não tinha mais os profetas. Deus estava dizendo que a partir daquele momento, ele falaria definitivamente pelo Filho. Fora de Jesus Cristo, Deus não tem mais um falar, irmãos.
O que vemos hoje é uma confusão terrível, irmãos. Pessoas falando aquilo que Deus não disse na sua palavra. Deus me revelou algo, mandou te dizer isso. Isso não existe na Bíblia, irmãos. Enchendo o coração das pessoas de vãs esperanças. Elas se apegam naquilo que não é nada. Entende, irmãos? Porque o que vai dar para nós um alicerce é a palavra de Deus. É o Filho. Deus nos últimos dias nos falou pelo Filho, ali no grego, nos falou definitivamente e uma vez por todas no Filho. Antigamente ele falava assim aos pais, pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Sonhos, revelação, teofania, as aparições ali de Cristo, que era o anjo do Senhor, mas nesses últimos dias, por isso que ele diz que o justo vai viver pela fé. Fé é você crer na palavra de Deus e ouvir a palavra, a fé vai sendo aumentada, porque ele também é a nossa fé. Mas ele disse que falaria tão somente pelo Filho, a palavra encarnada. Vocês se lembram, irmãos, que a Bíblia diz, lá em João 8,34, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, conhecer a Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecer a verdade não é apenas conhecer Bíblia, é conhecê-lo, o nosso amado Senhor. Ele é a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele é o Deus da verdade que se fez carne. Então conhecer a verdade significa conhecer o Senhor de uma forma mais íntima, mais profunda. Irmãos, Ele está aberto a esse conhecimento. Ele quer se revelar a nós. Ele quer que nós tenhamos um entendimento e conheçamos Ele em toda a sua grandeza, em toda a sua riqueza. Como vamos falar hoje à noite um pouquinho sobre a grandeza da cruz. Hoje é Cristo crucificado, à noite é a grandeza da cruz. Como é a abrangência da cruz em nossas vidas, irmãos. E na vida de todos os nossos irmãos. É precioso demais. Então vamos aqui para a leitura, versículo 27 de Marcos 15. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Agora presta atenção aqui, no verso 29 e 30. Os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. O que ele estava dizendo aqui, irmãos? Ele disse sobre o templo de Salomão, que levou 46 anos para ser edificado. Quando ele entrou lá, expulsou aqueles cambistas. Jesus não estava irado, porque quando ele chegou, ele viu aquelas negociatas dentro da casa de Deus. Ele fez um azorrague, um reio. Então ele estava ali fazendo, demoradamente vendo as pessoas venderem ali, aqueles casa de negócio. Quando ele concluiu, então ele agiu. Virou as mesas do cambista, expulsou a todos, dizendo o seguinte, não façais da casa de meu pai casa de negócios. E depois, irmãos, ele disse assim, destrui este santuário, em 3 dias eu o reedificarei. Como pode? Olha o perigo de você olhar, irmãos, de um ponto de vista humano e intelectual. Precisamos, irmãos, rogar ao Pai espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, de Cristo. Conhecê-lo. Essa é a nossa grande, maior vocação, irmãos. E os depósitos que ele faz é quando a igreja está reunida. Efésios 3, com todos os santos, para que possamos compreender. Ele faz os seus depósitos em cada um de nós. Então é abrangente isso. Qual é a altura, a largura, a expansão e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede. Se excede, como é que nós vamos compreender, irmãos? A não ser pela fé. Excede todo entendimento. Estão vendo aqui? A paz dele excede toda a compreensão humana, porque é muito grande. O que Deus tem para nós, Cristo, é muito grande, é infinito, irmãos.
Agora, nós perdemos muito tempo com coisas desta vida, irmãos. Você acha que foi por acaso que Paulo escreveu: buscai as coisas que são de cima, e não as que são as que da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Por que a gente foca as nossas coisas neste mundo que está condenado, julgado e condenado por Deus, irmãos? Por que não buscar as coisas lá do alto? Por que perdermos tempo com tantas coisas terrenas? Isso tudo vai virar em fogo. Está condenado, irmãos. Então, ele disse assim: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Claro que Jesus estava falando do seu corpo, que ele era a realidade daquele santuário. Ele é a casa de Deus, João capítulo 2. Ele é a casa de Deus. Então nós estamos morando em Cristo. Cristo está morando em nós. Percebe? Por isso que ele disse em João 15, permanecei em mim. A palavra permanecer significa no original, habitem em mim e eu vou habitar em vocês. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E Ele está em nós. João 17, 23, eu neles, dentro deles. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então aqui, ele estava falando do seu corpo. Ele era a realidade ali, irmão, realidade da casa de Deus. Aquela casa de Deus, o templo de Salomão, era uma figura, não a realidade da morada de Deus. Porque Deus habitava ali naquele templo, ali atrás do segundo véu, que se chama o Santo dos Santos, Hebreus 9, que ali tinha a Arca da Aliança, aquela urna, e dentro da urna, o que tinha ali dentro, irmãos? Tinha a lei, tinha o maná e tinha a vara de Arão que floresceu, tipificando a ressurreição. Deus vinha ali, na tampa da arca. Aquela tampa da arca, o sumo sacerdote entrava ali dentro uma vez por ano, não sem sangue. Ele matava um animalzinho e aspergia sangue em cima da arca. Aquela tampa da arca onde o sangue era derramado, aspergido ali, quando Deus vinha, imagine se não tivesse sangue, a lei estava dentro da arca, ele tinha que cumprir a lei, o salário do pecado é a morte. Então todo o povo de Israel tinha que morrer literalmente. Mas aquele propiciatório, sabe como é que chama? Assento de misericórdia. Irmãos, que coisa linda, irmãos. É lindo demais. Então Deus vinha ali naquela figura de Cristo, porque Cristo, Ele é a nossa arca. Cristo é a realidade da arca. Cristo é a realidade de todos os bens em figuras que eram celestiais, que os irmãos passados viviam. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Agora, Ele é a realidade até o sábado. Cristo, Ele disse assim, Ele é a realidade do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, porque vocês precisam de descansar. Mas, você se lembra, depois aqueles judeus legalistas, os teus discípulos faz coisas em dia de sábado. Aí os judeus começou a perseguir Jesus, dizendo o seguinte, olha, você não pode curar no sábado. Aí ele disse, no sábado é dia de fazer o bem ou dia de fazer o mal. Se vocês tiver um animalzinho cair no buraco, vocês não vão socorrer ele? Claro que vocês vão. E não seria necessário curar este homem da mão ressequida no sábado? Depois lembra o que ele disse? Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou a realidade do sábado. Em Mateus 27, a Bíblia vai dizer que quando ele ressuscitou, a Bíblia diz assim, findaram-se os sábados. Acabou o sábado, não tem mais sábado. Mas qual é o dia do nosso descanso? Quem que é o nosso descanso? Está escrito lá em Êxodo, capítulo 33. Olha que figura linda, irmãos. E nós vamos trazer para o Novo Testamento esse texto aqui. Moisés disse assim, Senhor, Tu me fazes sair com este povo, mas não me faz saber quem irá comigo. Senhor, se a Tua presença não for comigo, não me faça subir. Qual foi a resposta divina? Moisés,
a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Aí Jesus diz para nós como Senhor do sábado: vinde a mim todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Por que que Ele vai aliviar? Porque o jugo dele é leve, o fardo dele é leve, o jugo é suave, e nele nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Quem é o nosso descanso, irmãos? Cristo. Então, um filho de Deus, ele descansa de segunda a segunda. Todos os nossos dias é descanso, mas não é descanso no corpo, irmãos, descanso na alma. Você tem uma alma tranquila, refrigerada, diferente do mundo, irmãos. O mundo precisa de expectativas, o mundo precisa de alguma coisa para colocar ele num pedestal. Não, irmãos, quanto mais, quando nós nascemos de novo, nós somos 10. Aí, para nós crescermos no Senhor, é 9, 8, 7. Quando você tiver 0, for 0, aí Cristo é o seu tudo. O que você tem? Tudo que é Cristo. Mas enquanto Ele não nos esvaziar, irmãos, nós não podemos ter o nosso tudo se manifestando em nós. Experimenta isso, não está longe de mim, de você, irmãos. Experimentar essa realidade do esvaziamento. Como que nós vamos ser esvaziados? Aí que entra a cruz. A cruz, ela vai... Irmãos, Deus trabalha com a cruz usando um dos instrumentos maravilhosos que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela não é adaga ou espada de 2 gumes. Um gume, quando entra em nós, qual que é a expectativa de Deus na sua palavra como palavra afiada de 2 gumes, espada afiada de 2 gumes? Ela tem 2 gumes. Por que o Espírito coloca 2 gumes? O que significa? Um gume significa morte. A palavra entra em nós, morte. Ela vai matar o velho homem, a natureza pecaminosa. Mas qual que é o outro gume? Ressurreição. Porque aquilo que Ele leva à morte em nossa vida, Ele se coloca no lugar. Imagina, irmãos, da minha burrice, Ele leva à morte e Ele coloca no lugar, sendo a minha sabedoria eterna. A minha chatice, a palavra entra, corta, leva à morte e coloca Ele a doçura, coloca Ele em uma coisa chamada sensibilidade. As minhas palavras obscenas, as minhas palavras, irmãos, que machucam, ferem as pessoas, Ele leva à morte, mas se coloca no lugar, trazendo toda a doçura. Seja a vossa palavra agradável, temperada com sal. Não é maravilhoso isso, irmãos? Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve a essa experiência real com Cristo e a cruz. E agora aqui, o versículo 30, ele diz assim, aquelas pessoas, que passavam ali e diziam: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Irmãos, Satanás sempre fará isso comigo e com você. Ele fará de tudo para tirar os teus olhos da cruz. Não, a cruz não. Desce da cruz. Ele não era o Filho de Deus? Você é filho de Deus, você não precisa ficar na cruz. Desce da cruz, aí nós vamos crer que você é filho de Deus. Desce da cruz. Quem estava por detrás daquelas pessoas ali, irmãos? Satanás. Irmãos, a mesma coisa hoje em dia, as pessoas que são ímpias, elas vão ser usadas por Satanás para nos tirar da centralidade da cruz. Nós não conseguimos trazer os nossos colegas para ouvir a mensagem do Evangelho da Graça, mas Ele nos consegue tirar da centralidade de Cristo para gozar daquilo que eles gozam neste mundo, irmãos. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E quando Ele está triste, não temos o falar de Deus. Como é que nós vamos ter o falar de Deus na palavra, se o Espírito Santo está triste em nós? Como aquele bebê morto dentro de uma mulher grávida. Você sabe aquele sentimento que uma mulher grávida tem? Uma mulher está de 7 meses, ela vai ao médico, de repente o médico fala: teu bebê morreu. Você já parou para pensar qual é o sentimento daquela mamãe?
que o bebê mexia ali na barriga dela, e de repente o médico fala que a criança está morta, vai ter que tirar a criança agora morta. Este é o sentimento que o Espírito Santo tem quando nós o entristecemos. Não entristeçais o Espírito. Quando nós o entristecemos o Espírito, parece que a Bíblia não faz sentido para nós. As nossas orações, nós não temos vontade de orar. Nós queremos ouvir músicas mundanas, nós queremos sair, curtir a vida. Muitos bebem. Irmãos, isto não tem nada a ver com o Senhor, irmãos. Isso é uma vida mesclada com o mundo. Ele veio fazer uma obra na minha e na sua vida, uma obra séria. Ele entregou o seu Filho e a palavra fala, irmãos. Eu até quero ler com vocês aqui. Abram comigo lá em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, um texto que é contundente, um texto que é maravilhoso demais. Um texto que nos chama tanto a nossa atenção, irmãos. Ele diz assim, Atos 3, versículo 22, quando Moisés, lá em Deuteronômio 18, de 15 a 18, ele disse assim, aqui ele está fazendo uma repetição, Atos 3, 22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Vocês sabem, irmãos, que Moisés ele era uma figura de Cristo. Percebe? A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Agora presta atenção. 23. Acontecerá num futuro bem próximo, acontecerá que toda alma, isso aqui é eu e você, toda alma que não ouvir a esse profeta, que é o Senhor Jesus, que é a palavra, será exterminada do meio do povo. Irmãos, quando uma pessoa não tem um desejo, um anseio por ouvir o Senhor Jesus, a palavra dele, vai ser exterminada, porque sem a palavra, irmãos, para onde nós vamos, irmãos? Para onde? Como um barco à deriva. Ah, mas eu vou regularmente na comunidade, eu escuto a palavra, estou fazendo a minha parte. Não é isso, irmãos. Cristão, ele é uma ovelha, e ovelha gosta de capim, mas muito não tem pastado aqui, vai pastar no mundo e eternamente depois. É sério, a coisa é séria, porque quem não acolhe este amor da verdade para ser salvo, vai perecer eternamente. 2 Tessalonicenses 2, versículo 10 e 11. Está muito claro ali, irmãos. O Senhor tem os amado, o Senhor tem falado. Irmãos, nós temos nossos ouvidos abertos para ouvi-lo de uma forma agradável. Nós temos uma ânsia pelo Senhor, irmão. Misericórdia. Lá em Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte, no versículo 18, que toda alma que não ouvir esse profeta, Deus pedirá conta. Porque Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que nos era mortal. Mortal. Agora, quando nós não ouvimos, como nós vamos crer? Como vamos ter fé? Porque quando nós não ouvimos a palavra de Deus, a nossa vida nunca será avivada, irmãos. O que vai prevalecer na nossa vida muitas vezes é desânimo. Nós não vamos ter, irmãos, ânimo para ouvir a voz dele. E ele tem dito para aqueles que de fato o amam e amam a sua palavra, tem de bom ânimo, eu venci, eu estou em você, e você em mim, você é mais do que vencedor, porque eu já concluí a obra, eu já fiz a obra, agora você está no caminho da cruz, mas no caminho da cruz, irmãos, envolve uma coisa muito interessante. Entenda uma coisa, que o caminho da cruz não é algo que ele exige que nós tomamos o caminho da cruz por força e nem por violência. Ele quer uma coisa chamada voluntariedade. Quem quiser, Lucas 9:23, vir após mim, a si mesmo se negue. Mas vou ter que me negar? Sim, Senhor. Mas por que, Senhor Jesus? Porque senão você vai atrapalhar o meu trabalhar na sua vida. Entregue-se a mim, renda-se a mim. Lembre-se, você morreu. Deixa eu viver o teu cristianismo em você. Por isso que ele fala em João 6:57 em diante. Quem de mim se alimenta, por mim viverá.
É uma vida eterna, irmãos, é uma vida constante de alegria, de prazer, de gozo, de júbilo em meio às tribulações. Entende, irmãos? Recebi uma ligação de um irmão dizendo o seguinte: olha, pertinho da nossa cidade aqui, acho que Rio Bonito, veio um vendaval, destruiu quase toda a cidade. Ai, Deus tem que ter misericórdia desse povo. Falei, Deus teve misericórdia desse povo, como também teve misericórdia daquele povo lá dos gaúchos, onde ali reina a incredulidade, irmãos. Então o Senhor provocou tudo aquilo. Para que isso, irmãos? Isso aqui todo mundo pensa que é um desastre, é uma coisa terrível. Não é, irmãos, é o mover do Senhor, despertando aquele povo para Ele. Mas os povos vão buscar recurso aonde? Em homens, governadores, etc. Tal. É sim, mas vão ao socorro do homem. Todos os episódios que acontecem, que aparentemente é uma desgraça, porque Ele quer manifestar a sua graça onde não há a sua graça. Entende, irmãos? Senhor, tem misericórdia de nós. Se esse povo voltasse para o Senhor, como seria uma cidade reedificada diferente, como foi Jerusalém. Por que Jerusalém foi destruída? A história se repete, irmãos. Porque Jeremias pregava e eles ouviam os falsos profetas. Jeremias pregava e eles ouviam os falsos profetas e eles estavam cheios de ilusões. Até que o Senhor então cumpriu a sua palavra. Eles foram levados cativos. Jeremias foi honrado pelo rei da Babilônia. Claro que Jeremias ficou muito triste. Ele, Baruque, vendo aquelas pedras. As pedras estavam espalhadas. Nós somos pedras vivas, mas aquelas pedras estavam espalhadas. Cidade derribada, os muros caídos. Jeremias, puxa, que cena aquela, irmãos. Ele disse que ela seria edificada, mas agora no coração dos homens. Ele profetizou isso, que colocaria a sua lei dentro de nós. Não no templo mais, mas dentro de nós, irmãos. Depois Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz. E lá naquela cruz, irmãos, quando Ele estava crucificado, Ele puxou a humanidade no seu corpo. Zacarias 3,9 fala que Ele tiraria a iniquidade desta terra em um só dia, mas o povo quer ficar na iniquidade. O povo quer ir para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. O que Deus pode fazer se Deus já fez o tudo lá no Calvário? Cristo morreu a minha, a sua morte, aquele que não tinha pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é a nossa justiça. Ele veio trazer segurança, veio trazer paz, veio trazer alegria, encheu o nosso coração de amor, irmão. Meu Deus, por que nós temos coração tão duro, irmãos? Qual que é a nossa dificuldade? Nós temos que ter uma mente renovada, irmãos. Olha, queridos, eu e você, nós podemos falar da cruz, nós podemos pregar a cruz e não entender a cruz e muito menos viver a cruz. Viver uma vida de crucificado. Podemos tudo isso, irmãos. Você já parou para pensar para onde é que você está indo? Qual caminho você tem tomado? Para onde você está indo, irmãos? Se Cristo e a cruz não for o centro da igreja, a igreja, ela não passa de uma palhaçada, é o que nós vemos hoje, só palhaçada. A vida cristã vai se tornar uma idiotice sem tamanho. Ele é o Senhor da sua vida, irmão. Ele é meu Salvador. Ele é seu Senhor. Quem governa a sua vida é Cristo. Você se deixa governar por Ele? Ou é você quem governa, a sua alma quem governa, a sua alma que dita as regras? Irmãos, Atos 2,36, Pedro disse assim: esteja absolutamente certa, ó casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez
Senhor e Cristo. Que lindo é isso, irmãos. Paulo vai dizer de uma outra forma, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Agora escute o 15, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que nós, os que vivemos, não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, a gente lê tanto esses versículos, você vive essa realidade? Você vive uma vida de cruz, de crucificado? Porque se você não vive uma vida de cruz, outras coisas irão encantar o seu coração. E todas as vezes que você se regozija com as coisas deste mundo, você está ferindo o testemunho do Senhor em sua vida. Aquilo que você toca nesse mundo traz um prazer interno, entristece o espírito, e você não vai ter o falar de Deus. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você compreenda, não tem aquela unção do Senhor, irmãos. Por isso que no nosso falar, no nosso ver, tem que ter a unção do Senhor e a manifestação da sua presença. Primeiro em nós, depois nos outros. Isso não será possível se você não viver uma vida de cruz. Cristo e a cruz, o Todo-Poderoso. Quando você descobrir que Ele é o Todo-Poderoso, você sabe que Ele é o Todo-Poderoso, mas quando a gente experimenta isso em realidade espiritual, o Todo-Poderoso, irmãos, nada pode nos abalar mais. Não importa a vida, a morte, nada. Ontem, a minha prima, que fez uma cirurgia do câncer, tirou o estômago, ela fez chamada de vídeo comigo, nós estávamos conversando. Então, estou bem agora, graças a Deus, mas eu não fui dessa vez, né? Mas também estava preparada para ir. Falei, nossa, que bênção. Mas logo eu vou também, estou ficando já um pouco envelhecida, etc. Estava lá na casa da minha mãe. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a nossa vida, Tiago fala, é um sopro. É um sopro. Que é a vossa vida? É como um sopro. Irmão, você acha que 70 anos vivendo na face da terra, 80 anos é vida? Mas graças a Deus nós temos Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Se Ele nos deu vida, que vida que nós tínhamos, irmãos? Qual que era a vida que nós tínhamos? Isolados, sozinhos neste mundo, sem Deus no mundo, sem paz, sem alegria, sem nada. Mas Ele quis que você quisesse. Ele te amou tanto que fez você querer Ele. E se Ele não fizesse nós querermos Ele, nós nunca iríamos querer Ele, porque nós estávamos espiritualmente mortos. Como que o morto pode querer a Deus, que é espiritual? Nós vamos querer aquilo que a gente vê, que é palpável, né? Aqui. Temos que fazer. E esses líderes, irmãos, misericórdia. Não é falar mal não, mas olha, são levando as pessoas por vento de doutrina, a buscar coisas, a fazer propósitos com Deus, fazer aliança com Deus. Já ouvi isso, que você tem que fazer uma aliança com Deus. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmãos? Foi Ele quem fez. Ele disse isso, irmãos. Ele fez isso com Abraão, que é um princípio ali, vocês se lembram? Abraão, vou fazer uma aliança contigo. Opa! Muito bem, vamos fazer uma aliança então, Senhor. Então o que Deus fez? Cortou aquele animal lá em pedaços. Gênesis 15, lembra? Que depois estava aquele holocausto ali, aquelas aves de rapina vinha, Satanás, aves de rapina, Abraão as enxotava. Isso acontece também no meio do povo de Deus, sabe de que maneira? Nós estamos louvando ao Senhor, eu não sei o que acontece no meio do povo de Deus, uma bebeção de água, uma fazeção de xixi, tem que levantar, isso é a ave de rapina. Se está louvando ao Senhor, alguém levanta assim, você já olha o que aconteceu, gente, as aves de rapina distraem você da centralidade da adoração a Cristo. Se você souber a letra dos louvores, feche os olhos e contemple o Senhor. E aí as pessoas vão levantar do teu lado, você não está nem aí. Você está adorando ao Senhor, a Cristo. As aves de rapina. Então, depois Paulo vai dizer que Deus não tinha ninguém maior do que Ele por quem jurar, porque Ele é o máximo, Deus é o máximo, é Deus. Jurou por si mesmo. Abraão, em ti, Abraão,
serão abençoados todos os povos da terra. Em ti, apontando para quem, irmãos? Quem que é o abençoador? Será que era Abraão? Não. Mas nosso abençoador chegou. Ele desceu do céu como aquela dádiva perfeita para nós, como aquele dom perfeito e habitou entre nós. Irmãos, ele cumpriu a lei. Deus colocou todas as bênçãos em Cristo Jesus. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, entende? Por isso que buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, não nas que são aqui da terra. Aqui na terra tudo é vosso. O que você tem aqui? Tudo, até a morte é vossa, essa coisa horrorosa, essa coisa que nos desonra. Mas, irmãos, Ele tirou a nossa morte de nós e vem ser a nossa vida. Então, agora fica muito interessante ler aquele texto de Colossenses 4:4 que diz assim, é lindo, quando Cristo, que é a nossa vida, que lindo, né, irmão? Deixa eu repetir, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora em glória, graças ao Senhor. Irmãos, isso não é pouco, irmãos, isso é coisa muito linda, maravilhosa demais. Isso não tem preço que paga. Para nós, irmãos, que éramos mortos em delitos e pecados, irmãos, nós vivíamos uma vida totalmente fora da casinha e achávamos que era os tais, meu Deus do céu, misericórdia. Então, queridos, a cruz de Cristo, ela também a base da nossa unidade. A nossa unidade começou quando Ele nos atraiu a si, no seu corpo, lá naquela cruz. Eu gosto de encontrar alguns irmãos, assim que são cristãos, que eu vejo pela primeira vez. Gente, mas não parece assim? Você já teve essa experiência? Parece que eu já te conheço você há muito tempo, irmão. Mas você já foi lá para o Paraná? Você já veio aqui para Curitiba? Você já veio... Não, eu não saí daqui. Mas aonde foi que... Parece que a gente conhece tanto tempo. Foi lá na cruz. Nós estamos ali na cruz, no corpo de Cristo. Nós morremos com Ele. Mas, queridos, nós fomos colocados em Cristo 2 vezes. Sabia? No corpo de Cristo. A primeira vez, guarde bem isso aqui. Vocês sabem, Jesus disse em João 12:32, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Fomos atraídos ali. Ali Ele atraiu todos nós, né? Todas as porcarias foram colocadas em Cristo. Morremos. Foi o nosso primeiro encontro com o Senhor. E agora, irmãos, abra aqui. Vou te mostrar o segundo encontro nosso. 1 Coríntios 12, verso 13. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha que coisa linda, irmãos, que texto glorioso. Graças ao Senhor, porque está escrito na palavra de Deus. Olha o nosso outro encontro aqui com Ele. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, mas é o corpo que é de Cristo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Está vendo, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. Fomos batizados dentro do seu corpo. Agora, com vida nova, porque agora nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. Graças a Deus por isso, irmãos. Agora, irmãos, quando Davi ele disse assim lá no Salmo 119, né, verso 63 ou 83, companheiro sou de todos os que te temem. E para uma pessoa estar em Cristo, se ela não passar pela cruz, ela não é um cristão verdadeiro, não. Entende, irmãos? Às vezes vai para a reunião da igreja com medo do inferno. Percebe? Porque se alguém morreu com Cristo, é teu irmão, é meu irmão.
Agora, nós vamos trilhar este mesmo caminho. Companheiro sou de todos que te temem, né? E vamos trilhar esse mesmo caminho rumo ao nosso lar celestial, até nós chegarmos lá, né? Agora, toda a religião exterior, ela será esquecida de todo o que morreu com Cristo, porque ele não vai viver mais em prol ou em submissão a uma denominação, vai viver em submissão ao seu Senhor. Por isso que a palavra fala: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos como a Cristo. A maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Nenhuma esposa vai submeter seu marido se ela não teme a Cristo. E nenhum marido vai amar sua esposa se de fato ele não conhece o Senhor, não teme a Cristo também. Aí vai se sujeitar um ao outro. Está me entendendo, irmãos? Mas se essa pessoa não se gloria na cruz de Cristo, eu não me sinto à vontade com ela não. Sabia, irmãos? Às vezes eu conheço pessoas que vêm me cumprimentar com graça e paz, eu não saúdo com a graça e a paz. É arrogância? Não. O Senhor Jesus nunca jogou pérolas para os porcos. Lembra de Pilatos? Que é a verdade? Você acha que Jesus iria explicar para ele o que é a verdade? Jogar pérolas para porco? Ele não queria saber a verdade, como Herodes também não queria conhecer a verdade. Jesus se calou, não abriu a boca. Então ele tem autoridade para falar: não dei aos porcos as vossas pérolas. Eu sei que é para me agradar, e eu não vou agradar, irmão. Percebe? Tem que ter também esse discernimento, porque graça e paz vira uma coisa assim, banal. Graça e paz, irmãos, graça e paz. Se você não vigiar, você pode até dar graças e paz para o seu cachorro. Cuidado com isso, irmãos. Deixa eu citar um texto aqui para os irmãos. Abra lá em 2 João, capítulo 1. 2 João, só tem um capítulo mesmo? 2 João 1. Vamos ler aqui alguns versículos. O versículo 9 e 10, que diz assim, olha: todo aquele, 2 João, versículo 9 e 10, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Irmãos, o que é a doutrina de Cristo? A palavra doutrina não é ensino. Tudo que ultrapassa o ensino de Cristo, ele é a doutrina. Nós aprendemos a Cristo, nós não aprendemos dele, nós aprendemos ele. Ele é a doutrina nossa. E nela não permanece. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui: não tem Deus. Quem ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, não tem o Pai, não é filho de Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora, olha o versículo 10, irmãos. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Por isso que eu nunca vou receber na minha casa testemunho de Jeová. Por isso que eu nunca vou receber na minha casa crente religioso. Não dá para ter comunhão, não dá para ter prazer, irmão. Percebe, irmãos? Algum tempo atrás, eu recebi um frei lá na minha casa. E eu comprei um livro muito grande de... como é que é o nome daquele? Santo Antônio. Foi um irmão católico, sim. Se você ler o livro dele, são 1.500 páginas. É um livro maravilhoso. Fala de Cristo e a cruz. Eu apresentei este livro para esse frei. Não, obrigado, não vou ter tempo para ler, isso é muito grande. Falei, mas é impressionante esse livro. Não, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu me lembrei daqueles sacerdotes, né, da época de Jesus, que via aquele samaritano lá, que ele saiu do lugar de adoração, Jerusalém, foi para Jericó. Os ladrões pegaram ele, bateram nele e deixou semi-morto. Passou ali um
levita, um sacerdote, passou de largo. Depois passou um levita, candidato a sacerdote. Não, o sacerdote passou, vou passar de largo também. Aí o bom samaritano passou, acolheu ele, curou-lhe as feridas e levou ele para uma hospedaria. Igreja. E diz o seguinte: olha o que o bom samaritano, que é Jesus, diz para aquele hóspede: cuidai deste homem. E deu 2 denários para eles. Se isso aqui não fosse suficiente, ele disse assim: quando eu voltar, eu vou te recompensar. Irmãos, quando eu voltar. E ele disse lá em João 14, versículo 2 e 3. Ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Irmãos, é a palavra que saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus. E essa doutrina aqui é uma doutrina que Paulo dá muita ênfase nela. Vocês querem ver só? Abra aqui em Romanos capítulo 6. É uma doutrina que nos liberta plenamente do pecado. Primeiro eu vou ler aqui os versículos, depois nós vamos ver ali, irmãos, o contexto dessa doutrina aqui, que diz assim, Romanos 6, verso 17 e 18, que diz assim, vamos ler com bastante atenção. Paulo escreve assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. Aqui o sentido é coração voluntário, não é algo assim, irmãos, forçado. Entende, irmãos? Vieste a obedecer de coração uma forma de doutrina a que fostes entregues. Observe aí a palavra forma de doutrina que fostes entregues. Ele vai dizer o seguinte: essa doutrina, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Qual que é a doutrina que nos liberta do pecado, irmãos? Olha aqui Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Irmãos, corpo do pecado seja destruído, esta é a forma de doutrina que fostes entregues. Quem vem ter contigo e não traz esta doutrina, nem receba em casa, nem sauda ele. Porque normalmente as pessoas que não têm essa realidade espiritual são pessoas que fazem as coisas, fazem, e se sentem bem com isso. Se você, irmãos, atravessar uma senhora numa rua, você vai sentir bem. Isso é gostoso, tem que fazer coisa. Começa a fazer e se torna um servo legalista de pessoas que não têm nenhuma visão das realidades espirituais. Cristo é a cruz, é o legado que o Espírito de Deus deixou para a sua igreja. Não podemos ultrapassar e nem retroceder, porque nela nós temos um avanço. A cruz está em nós, irmãos, toda a nossa existência. Esteve no coração do Pai antes da fundação do mundo, Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por vós antes da fundação do mundo. Paulo fala aqui, Efésios 1,4, que assim como nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Mas o que Deus tinha em mente? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Jesus morreu numa cruz, irmãos. A cruz estava no coração do Pai antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o que nos entristece bastante é que esta mensagem tem sido esquecida em nossos púlpitos. Vou dizer para vocês aqui, com toda a sinceridade do meu coração, é uma crueldade, irmãos, para as pessoas pregar uma mensagem que não focalize a cruz como essencial. Por quê, irmãos? Só há uma base, só há uma maneira de Deus nos perdoar. É a cruz. Abram comigo
Isaías 22, versículo 14. Isaías 22, verso 14. Ah, irmãos, que versículo que o Senhor colocou para nós aqui desfrutarmos. Olha só. Diz assim a palavra de Deus. Primeiro, aqui ele está fazendo, irmãos, Deus está lançando uma sentença, uma palavra contra Jerusalém, contra o seu povo. Porque o versículo 13 diz assim, olha: porém é só gozo e alegria que se vem, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se a carne, bebe-se o vinho e se diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Assim é o povo. Vamos festar porque a nossa vida aqui é uma só. Vamos curtir mesmo, né? Muito bem. Mas aí logo em seguida tem um mas. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade, pecado ou iniquidade ou transgressão não será perdoada ou expiada até que morrais. Não está claro aqui, irmãos? Quando é que Ele vai nos perdoar, irmãos? É quando você pede perdão para Ele? Não! Ah, mas a Bíblia diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Sim, a palavra confessar é homologueu no grego, significa concordar com Deus. Concordar o quê? Que eu, como diz Davi no Salmo 51,5, eu nasci na iniquidade, eu nasci pecador e em pecado concebeu minha mãe. Iniquidade, como que eu vou? Se eu peço para Deus perdão do meu pecado, mas a iniquidade não foi tirada de mim, está lá, eu vou pecar de novo. E eu continuo pecando, pedindo perdão para Deus, eu de repente, eu cometo o pecado aqui, e chegar em casa eu vou orar, vou pedir perdão para Deus, Ele vai me perdoar, mas ali um carro me atropela, uma bala perdida na minha cabeça me mata, então eu vou para o inferno? Que obra da cruz que é essa que veio para tirar o pecado e me deixou no pecado? Não, irmãos, esta maldade, o pecado, não será perdoado enquanto vocês não morrerem. Paulo diz em Romanos 6, versículo 7, porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Se não morreu com Cristo, não está justificado do pecado. Pode ser crente, pode ser pode ser um evangélico, mas se não morreu com Cristo, não foi perdoado. Por quê? Porque está escrito: mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, certamente, a certeza, esta maldade não será perdoada ou expiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. As epístolas vai confirmar tudo aquilo que Cristo aí fez, trazendo para nós de uma forma compreensiva todas as realidades espirituais, para nós desfrutarmos, para nós regozijarmos, agora sim em Cristo. Mas o Senhor dos Exércitos, sempre tem um mas. Primeiro mostrou aqui a realidade de Jerusalém. Quer ver como é que Paulo mostra isso para nós? Abra lá em Efésios 2. É a mesma coisa, mas dita de uma outra forma, escrita de uma forma mais compreensiva. Então aqui, Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele traça aqui muitas coisas maravilhosas e boas para nós. Ele diz assim, olha, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então tinha alguém que dominava sobre nós, que é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ele está atuando, agora, nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Os filhos de Adão, estão em pecado, estão destinados ao inferno, irmãos. Entre os quais também todos nós andamos outrora, graças a Deus, porque agora nós temos conhecimento, nós ganhamos uma experiência, Cristo é a nossa vida, entre os quais
também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Olha o perigo aqui, irmãos, dos pensamentos. E éramos, graças ao Senhor que éramos, por natureza filhos, não de Deus, mas filhos da ira, como também os demais. Aí Paulo vai mostrar como é que isso sucedeu. Olha que palavra linda aqui, o versículo 4. Mas o Senhor dos Exércitos revela aos meus ouvidos dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa, e aqui não é pequeno, irmãos, por causa do grande amor com que nos amou. Olha a nossa condição no versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, é graça é Deus dando, nos deu e fazendo tudo a quem nada merece, nos deu vida, irmãos, juntamente com Cristo. Por que juntamente com Cristo? Porque Ele é a vida. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Mas não para aqui, irmãos. Para mostrar nos séculos vindouros, nos quais eu e você nós fazemos parte, como que essa graça é, irmãos? É pouca graça aí, irmãos? A suprema riqueza. O que é supremo? A suprema riqueza da sua graça em bondade. Para quem? Qual que era o propósito da graça? Para conosco. Aí não pode esquecer, em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor por isso, irmãos. Ixi, eu vou parar. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Tu és maravilhoso. Alegra o nosso coração, Pai, com a presença do Cordeiro. Renova as nossas mentes e vidas cansadas por um revestimento de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém.